Quando um ministro do Supremo tenta confrontar publicamente um deputado eleito, o desfecho mais previsível costuma ser a imposição da autoridade. Só que, desta vez, o roteiro saiu do controle. Em plena sessão solene, com o país inteiro assistindo, Alexandre de Moraes lançou uma provocação certeira contra Nicolas Ferreira. Mas o que ele não esperava era a reação que viria logo em seguida. Não se tratava apenas de uma divergência entre dois representantes de poderes distintos. Era o retrato cru de uma divisão muito mais profunda: o Brasil institucional versus o Brasil das ruas. A troca de palavras se tornou mais que um embate. Virou símbolo. O que parecia ser uma tentativa de desmoralização se transformou em um momento de virada. E o vídeo, rapidamente, ganhou o país, incendiando os bastidores de Brasília. Prepare-se, porque essa história vai mexer com você. E se você valoriza coragem diante do poder, inscreva-se agora no canal. Aqui, a verdade não se curva. A atmosfera na sala era densa. Uma solenidade pairava no ar, daquelas que antecedem momentos carregados de significado. A sessão no Supremo. Tribunal Federal havia sido convocada para tratar dos limites da liberdade de expressão, um tema tão polêmico quanto atual. Juristas, ministros, parlamentares e jornalistas lotavam o plenário. Mas havia um nome entre os convidados que provocava mais tensão que os outros: Nicolas Ferreira, deputado federal jovem combativo, conhecido por sua oposição aberta às ações do STF. Sua presença ali era como uma faísca prestes a acender uma fogueira. Ao subir à tribuna, Nicolas olhou ao redor com calma, como quem mapeia o terreno antes do primeiro passo. Com serenidade, mas sem hesitar, começou a expor suas críticas à corte. Falou sobre censura, bloqueios arbitrários, decisões monocráticas. Não gritou, não atacou com ofensas, mas suas palavras vinham afiadas como navalha. Alguns ministros trocaram olhares, uns com desdém, outros com inquietação. Alexandre de Moraes, porém, manteve-se inabalável, imóvel, sabia que os olhos em breve estariam voltados para ele. Ao término da fala de Nicolas, um tímido aplauso se ouviu entre os convidados, poucos, contidos, mas suficientes para romper o gelo no ar. E foi então que Moraes pediu a palavra. Com um gesto estudado, ergueu-se, ajeitou o paletó e, encarando, o deputado disparou: "Deputado, o senhor deveria estudar melhor a Constituição antes de falar dela com tanta certeza." A frase caiu como uma pedra em um lago, direta, seca, com a frieza de quem pretende deixar uma cicatriz. Na plateia, algumas risadas. Risos de escárnio, como se estivessem assistindo a uma queda. Por um instante, Nicolas abaixou os olhos. Cena parecia definida: um ministro poderoso, indicado, desferindo um golpe simbólico contra um parlamentar eleito. As câmeras captaram o rosto de Nicolas e o eco das risadas ainda reverberava no ambiente. Muitos acreditaram que ele havia sido vencido, silenciado. Mas o que aconteceu a seguir mudou o rumo daquela manhã, porque o deputado não apenas se reergueu, ele contra-atacou com algo mais potente que o tom de voz: legitimidade popular. Havia uma chama nos olhos dele, uma convicção que não vinha da técnica jurídica, mas do sentimento de quem representa milhões. Ele levantou a cabeça devagar, como quem retorna do silêncio com algo importante a dizer. O ambiente mudou. Os mais atentos endireitaram a postura. O presidente da sessão, antes disperso, reorganizou seus papéis, sentindo que algo estava prestes a acontecer. Moraes se acomodou, satisfeito com sua intervenção. Mal sabia ele que havia acendido um pavio que não se apagaria tão cedo. Foi nesse momento que a pergunta pairou no ar: Nicolas vai se calar ou vai responder? O deputado ajustou o microfone com precisão. Seu olhar era outro, não mais defensivo. Agora era firme, e quando começou a falar, o peso de suas palavras silenciou até os ruídos mais sutis. Ministro, eu posso não ter sido indicado por nenhum presidente, mas eu fui escolhido pelo povo, e é por ele que estou aqui. Não era apenas uma resposta, era um lembrete, um resgate da essência democrática. Um recado claro de onde o poder realmente emana. O silêncio que se seguiu foi denso,
Mas já não era o silêncio da provocação. Era o silêncio da atenção, dos ouvidos abertos, dos olhares fixos. A energia na sala havia mudado. Não era mais um debate comum. Era um marco. A voz de Nicholas, agora mais carregada de significado, se impôs. Era como se cada palavra sua ecoasse além daquele espaço, atravessando os corredores do poder até alcançar os que se sentem distantes dele. O embate não terminou com um vencedor declarado, mas naquele instante muita coisa foi dita, e nem tudo com palavras. Não foi pelo tom da voz que ele se destacou, mas pela profundidade de cada palavra. Nicholas Ferreira não falava mais como um deputado jovem e combativo, falava como alguém que sentia o peso de milhões de brasileiros em cada frase. Era como se naquele momento ele encarnasse todos os que já se sentiram pequenos diante das estruturas impenetráveis do poder. Ele parecia menor do que os ministros ao seu redor, mas era maior do que todos naquele instante, por estar sustentado pela força da verdade. Alexandre de Moraes, até então sereno, cruzou os braços e se acomodou melhor na cadeira. Preferiu o silêncio. Talvez esperasse que o deputado hesitasse. Talvez apostasse na juventude do oponente como sinônimo de insegurança. Só que o silêncio do ministro, ao invés de intimidar, acabou amplificando a tensão. Nicholas percebeu isso com clareza. Seus olhos vasculharam o plenário com um olhar firme, quase desafiador. Ele tinha a atenção de todos e sabia disso. Aquela era a chance de provar que juventude não significa submissão e que o voto popular é mais poderoso que qualquer toga. Ministros trocavam olhares discretos. Havia desconforto no ar, mas também uma certa admiração silenciosa. Quem era esse rapaz que se levantava com tanta firmeza diante do ministro mais temido da corte? Quem era esse parlamentar que, mesmo cercado por símbolos do poder institucional, não se dobrava, mas avançava com raciocínio e coragem? Nicholas não havia terminado sua fala. Pelo contrário, o momento mais intenso ainda estava por vir. E do lado de fora, nas redes sociais e transmissões ao vivo, o público já comentava em êxtase: ele vai falar tudo. O jogo estava em andamento e todos sabiam que o próximo movimento seria crucial. Olhando diretamente para Moraes com a voz firme, Nicholas lançou a acusação que ninguém esperava ouvir em voz alta naquele recinto. O senhor diz defender o Estado de Direito, mas censura jornalistas, manda bloquear contas e prende pessoas por expressarem opinião. O impacto da frase foi imediato. O plenário se silenciou como se o ar tivesse sido sugado para fora do ambiente. Aquilo já não era mais um debate. Era um confronto direto, despido de formalidades, onde as palavras cortavam como navalha. O público, que minutos antes rira, agora prendia a respiração. Alexandre de Moraes, famoso por sua postura controlada, manteve-se imóvel, mas seu olhar apertado e a mandíbula rígida diziam o suficiente. A provocação havia atingido o alvo. Nicholas, sentindo a força do momento, continuou. Quem precisa estudar a Constituição, ministro, é quem transformou ela em instrumento pessoal de poder. A frase caiu como um martelo sobre o mármore do plenário. Era mais do que uma crítica. Era uma acusação direta ao cerne da atuação do ministro. Pela primeira vez, alguém dizia em alto e bom som o que milhões sussurravam nas redes. E o mais surpreendente, dizia isso olhando nos olhos do acusado. O silêncio que se seguiu era espesso, denso, quase palpável. Nenhum ministro ousou interromper. O presidente da sessão manteve os olhos nos papéis como quem tenta se esconder do momento histórico. O eco das palavras de Nicholas preenchia cada canto do ambiente, ricocheteando entre colunas de pedra e as câmeras de transmissão. O tempo parecia desacelerar. Quem assistia de casa mal piscava. Os cortes da fala já circulavam nas redes, legendados em tempo real. Nicholas não apenas enfrentava Moraes, ele o colocava diante de um espelho, e o reflexo que emergia não era o de uma toga, mas de um sistema que precisava responder a perguntas incômodas. Aquele não era apenas um embate entre duas figuras públicas, era um choque entre duas visões de país, e ali, diante de todos,
A voz que ecoava era a do voto direto. A legitimidade das urnas contra o poder concentrado. O clima era de suspense absoluto. A questão que tomava conta do ambiente era: Alexandre de Moraes vai retrucar ou vai ignorar? A resposta veio, mas não como o público esperava. Sem elevar a voz, sem demonstrar irritação, o ministro soltou um sorriso discreto, frio, daqueles que escondem desconforto atrás de uma máscara de sarcasmo. E com um tom professoral afirmou: Agradeço sua opinião, deputado, mesmo que ela venha distorcida. Era uma frase cuidadosamente calculada. Soava como uma tentativa de recuperar o domínio do momento, rebaixando o adversário com uma elegância estratégica. Mas já era tarde. O controle da narrativa havia escapado de suas mãos. A fala de Nicholas ainda reverberava no ambiente, viva, como uma energia que ninguém conseguia ignorar. O público não estava mais interessado em respostas frias. Estavam conectados à coragem que haviam acabado de testemunhar. Nicholas manteve-se sereno. Não riu, não ironizou. Apenas permaneceu em pé, em silêncio, como quem sabe que já disse tudo o que precisava. A essa altura, o país inteiro já sabia. Algo grande havia acontecido. Não era apenas política, era simbólico. Era o momento em que a ousadia de um jovem eleito enfrentou de frente o silêncio de um dos homens mais poderosos da República e saiu dali não como derrotado, mas como voz de um Brasil que há muito se sentia ignorado. Com a mesma serenidade que manteve desde o início, Nicholas Ferreira concluiu seu discurso com uma frase que cortou o ar como uma lâmina. Achar que o Supremo está acima do povo é o verdadeiro equívoco. E não está. Não foi apenas uma resposta. Foi um golpe calculado, certeiro, impossível de desviar. A frase reverberou como uma flecha cravada no coração do sistema. Um golpe que não se via, mas se sentia. As expressões nos rostos ali presentes começaram a mudar. Algo estava fora do script. Alexandre de Moraes, tão acostumado a ter a última palavra, de repente se viu diante de alguém que não apenas resistiu, mas superou, no argumento, na firmeza e no simbolismo. Aquilo que deveria ser um momento de exposição para Nicholas transformou-se em um espelho desconfortável para o próprio poder instituído. A tentativa de desmoralização pública saiu pela culatra. Em segundos, os vídeos começaram a circular fora do plenário. Nas redes sociais, os títulos apareciam com força. Nicholas cala o STF. Deputado enfrenta Moraes ao vivo e vira o jogo. O que era institucional virou popular. O embate ganhou contornos emocionais, quase cinematográficos. Não era mais apenas um discurso. Era uma cena épica. Nicholas tornou-se, naquele instante, o rosto de uma indignação silenciosa que já fermentava há muito tempo. O impacto não vinha só da coragem de falar, mas de como ele expôs a fragilidade do que parecia intocável. Mesmo com os ministros impassíveis, mesmo com a liturgia do Supremo preservada, era impossível ignorar o que havia sido abalado. Alexandre de Moraes tentou manter a compostura, mas o desconforto era visível. A estrutura de autoridade já não parecia tão sólida, e o país assistia, conectado em tempo real. Minutos após o fim da sessão, a internet explodiu. Cenas do embate começaram a surgir no X, no Instagram, no TikTok. Vídeos editados com legendas em caixa alta, trilhas tensas e zooms dramáticos viralizavam. Em menos de uma hora, o nome de Nicholas já dominava os grupos de WhatsApp em todo o país. O título mais replicado: Nicholas enfrenta Moraes e cala o plenário. Influenciadores, youtubers, políticos aliados e perfis anônimos com centenas de milhares de seguidores compartilhavam com entusiasmo. Era como se o Brasil tivesse prendido o fôlego por anos e agora, finalmente, soltasse um suspiro coletivo de alívio. A frase que mais se espalhou virou um bordão. Quem foi eleito tem voz, quem foi indicado tem limite. Apareceu em camisetas, montagens, vídeos com edição digna de trailers de cinema e até em cartazes improvisados em manifestações que começaram a surgir nas ruas. Nicholas se tornou símbolo, mas não apenas para os simpatizantes. Mesmo seus críticos
que o chamavam de irresponsável, populista ou inconsequente, alimentavam o fenômeno. Quanto mais tentavam desconstruí-lo, mais o vídeo crescia. A tentativa de desqualificar servia apenas para amplificar a mensagem. A percepção popular era clara. Ele havia vencido no argumento e na coragem. Enquanto isso, os algoritmos das plataformas jogavam a favor. O vídeo era impulsionado, sugerido, recomendado, chegava até mesmo a quem não acompanhava a política, e tocava. Pela narrativa, pelo simbolismo, pela ousadia. Logo, o assunto já estava nos trending topics, nos almoços de domingo, nos salões de beleza, nos pontos de ônibus. O que era um discurso técnico virou conversa popular, e o que era institucional virou emocional. O vídeo não era apenas mais um conteúdo, era um retrato de algo maior. A distância entre os que governam e os que obedecem. E, finalmente, alguém havia ousado falar sobre isso olhando nos olhos do poder. No fim do dia, uma verdade se impunha. O homem que tentou constranger saiu desconfortável. E o deputado que deveria ter sido silenciado virou manchete, virou símbolo, virou voz. Mas o que isso representa para o futuro da política nacional? Em tempos onde o silêncio tem sido comum, assistir a um deputado enfrentando, com serenidade e firmeza, um dos nomes mais temidos do judiciário foi mais do que um ato político. Foi um lembrete visceral de que o verdadeiro poder não está em cargos ou togas, mas na vontade soberana do povo. Quando alguém carrega essa verdade na voz, nenhuma autoridade consegue abafar. E você? De qual lado está quando vê a coragem em enfrentar a estrutura? Acredita que o poder deve permanecer acima da crítica? Ou está na hora de lembrar quem deve servir a quem? Deixe sua opinião nos comentários. Ela pode inspirar outros. E se você quer mais histórias como essa, de embates reais, viradas, surpreendentes e vozes que não se calam, inscreva-se no canal agora e ative o sininho. Aqui a verdade não se ajoelha diante do poder. Aqui ela encara de frente.